Mas vamos dar continuidade hoje ao estudo da carta em Tito. E hoje iremos ler e entender um pouco mais do versículo 10 ao 16, que vão falar sobre as características dos falsos mestres, falsos profetas. E vou iniciar lendo aqui. Porque existem muitos insubordinados, oradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um dos seus profetas que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens, desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras, e por isso que eles são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. E esse aqui é do versículo do 10 ao 16, que iremos entender mais um pouco o que o texto fala. Mas antes de entrarmos no texto, queria fazer uma breve revisão aqui sobre a carta de Tito, que é uma carta a qual quem escreveu foi o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, a qual escreveu a carta para Tito e a igreja que se encontrava em Creta, na ilha de Creta. Para quê? Aqui também já falo o propósito. O propósito da carta era para organizar a igreja. São ordens e aconselhamentos de como devia estar organizada, aquela igreja, e a data e o local onde a carta foi escrita foi na quarta viagem missionária de Paulo, em 65 depois de Cristo. Isso aqui só uma revisão aqui no começo, e antes de entrarmos para o texto, eu queria também lembrar um pouco aqui sobre o que Luiz falou na semana passada, sobre o que a gente aprendeu um pouco na semana passada, porque o que a gente leu do versículo 5 ao 9 foi características de quem é um presbítero. Para um presbítero, são características para um presbítero. A gente leu lá no último estudo que tivemos, e agora a gente vai ver do versículo 10 ao 16 características de falsos profetas, de falsos mestres. E dando continuidade, o versículo 10 fala assim, porque existem muitos insubordinados, oradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Aqui Paulo está falando sobre o que estava acontecendo na igreja, que existia as pessoas que ele chamava aqui de os da circuncisão. A palavra ficou um pouco difícil para mim, mas eram o quê? Eram os judaizantes. Eram aquelas pessoas que eram judeus, mas que foram convertidas ao cristianismo, que creram em Cristo Jesus, mas que acreditavam que não bastava apenas crer em Cristo Jesus, mas que as pessoas que criam em Cristo Jesus para a salvação, elas deveriam também ser circuncidadas, elas deveriam também seguir as leis judaicas. Então, eles eram um povo da circuncisão. Então, aqui o versículo fala que eles são insubordinados, porque existem muitos insubordinados, está falando dos falsos profetas. Insubordinados aqui, para a gente, o que significa é uma pessoa rebelde, é uma pessoa que não está conforme a palavra, que não está debaixo da autoridade das Escrituras. E também ele vai citar, são oradores frívolos. Essa primeira palavra significa faladores, faladores mesmo. Aquelas pessoas que falam muito, mas frívolo significa superficial, fútil. Aquelas pessoas que falam muito, mas são coisas superficiais, são fúteis, que do bastante falar conseguem enganar
outras pessoas nas conversas. E fala aqui, enganadores, né? Especialmente os da circuncisão. Está falando que eles enganam. Falsamente eles distorcem, né, o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, que a salvação vem pela fé em Cristo Jesus, nos arrependemos, né? Então, especialmente os da circuncisão, porque eles fazem o quê? Eles são rebeldes, eles falam muito e com esse muito falar deles superficialmente, eles enganam as pessoas. E nesse contexto aí, o que estava acontecendo, que as pessoas da circuncisão, os cristãos judeus, acreditavam que era necessário seguir as leis judaicas para ser salvo, né? Não era somente Cristo, mas era Cristo e as leis. Os homens ainda teriam que ser circuncidados para eles, né? Então, Paulo está falando sobre esses falsos mestres. E ele fala... eu coloquei um comentário aqui do Hernandes Dias Lopes, que fala assim: em vez de levar os homens à verdade, esses falsos mestres os faziam afastar-se dela. Em vez de firmar as pessoas na fé, os desviavam dela. Os judaizantes negavam a eficácia do sacrifício de Cristo na cruz e a suficiência da graça para a salvação, e exigiam a necessidade da observância de ritos judaicos para as pessoas serem salvas. Aqui ele está deixando um pouco mais claro para a gente o que era isso, né? O que os falsos profetas faziam. Eles acreditavam que não era somente Cristo, mas era Cristo e algo a mais para obter a salvação. Não entendiam que era gratuitamente, né? Foi a graça de Deus. Então, tem essa questão, né? Os judaizantes, o que eles acreditavam, e acabava trazendo isso no meio da igreja. Aí, caso alguém quiser comentar algo sobre, é só levantar a mão aí, que eu já paro aqui um pouco. Gostaria de acrescentar nessa parte, quando ele vai falar sobre os insubordinados, né? Versículo 10. É interessante a gente ver nesse termo que o próprio Paulo utiliza. O Hernandes vai dizer que é um termo que descreve um soldado infiel, que é incapaz de seguir ordens, né? Isso aqui faz uma referência, né? O próprio Hernandes faz uma referência no comentário, dizendo que eles eram insubordinados à própria escritura, mas também à liderança constituída da igreja. Então, eram mestres que ensinavam as suas falsas doutrinas, iam de frente, né? Iam contra a doutrina ensinada até pela própria liderança da igreja, que é Tito, né? Então é interessante a gente ver até o próprio termo que Paulo coloca, que eles de fato, eles viviam com essas liturgias judaicas, acreditavam que a salvação não poderia ser alcançada sem ela, e negavam essa própria doutrina que eles recebiam da liderança da igreja. É interessante até o termo que Paulo usa, né, que eram insubordinados a não só as escrituras, mas também a liderança. Verdade, realmente, é isso que acontecia, né? Aí a gente vai dar continuidade agora ao versículo 11, que fala assim: é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Paulo que está falando, no começo aqui do versículo, que é preciso os fazer calar. Eles estão ensinando falsas doutrinas, estão colocando algo a mais no evangelho. Então, é preciso fazê-los silenciar, tem que rebater a isso, né? Não é possível os cristãos deixarem isso acontecer. Então, é preciso fazer calar, silenciar essa falsa doutrina deles. Por quê? Porque aí que fala já o motivo, né? Porque andam pervertendo casas inteiras. Como as igrejas eram em casas, as pessoas se reuniam em casa, então eles também iam para essas casas e acabavam corrompendo famílias inteiras, trazendo isso para aquelas famílias, e aquelas famílias acabavam acreditando no que eles falavam. O que não, aqui, né? Então, ensinando o que não devem, por torpe ganância. E aqui em seguida a gente vê um pouco da motivação deles. Ensinando que não deve por torpe ganância. Falando que a motivação dele aqui é a ganância. É o dinheiro, né?
querer os bens das pessoas. A motivação deles não é uma motivação de Deus, não é algo para as pessoas, bom para as pessoas, né? Por torpe e ganância. Fala que é por ganância deles, é por isso que eles faziam isso. Sim. Coloquei um comentário aqui também do João Calvino, que ele fala assim: o verdadeiro pastor tem duas vozes, uma para chamar as ovelhas e outra para espantar os lobos devoradores. O João Calvino fala pra gente que o pastor ele deve fazer isso também, além de reunir o povo, reunir a igreja, ele também deve ter cuidado para espantar os lobos, ter cuidado para que as falsas doutrinas não entrem na igreja, que as pessoas acabem acreditando nisso. Então, o pastor ele deve rebater sim as falsas doutrinas para que o povo não acabe acreditando numa falsa doutrina, né? Então, João Calvino ele fala um pouco sobre isso. Eu coloquei outro comentário dele também, que eu peguei no comentário do Hernandes, que fala assim: Calvino diz que um bom presbítero, pastor, deve estar alerta para não permitir, mediante seu silêncio, que as doutrinas enganosas e prejudiciais avancem gradualmente, nem que uns homens perversos tenham a oportunidade de propagá-la. Ele está também dizendo aqui o que um pastor deve fazer, deve ter cuidado para que a pessoa que venha com essa falsa doutrina não entre na igreja e venha espalhando, né, a falsa doutrina e as pessoas acabem acreditando. Então, teria que tomar um certo cuidado, o pastor tem que estar de olho nisso, né, para que os irmãos também possam compreender melhor o que é falsa doutrina. Então, ele está explicando um pouco para nós. E caso alguém quiser comentar, também pode levantar um aí que eu dou uma pausada aqui sobre isso. Vou aqui dar continuidade, então, ao versículo 12 ao 13, que fala assim: foi mesmo dentre eles um dos seus profetas que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreendo-os severamente para que sejam sadios na fé. Aqui, nesse começo desse versículo 12 aqui, Paulo está trazendo um comentário de um certo profeta que foi bem conhecido por eles na época, que era Epimênides. Acredito que eu coloquei também um comentário para falar um pouco sobre ele, mas ele era um poeta, um filósofo, era um místico, que as pessoas davam crédito para essa pessoa. Então, Paulo está falando aqui o que ele falava dos falsos mestres, o que esse profeta, tal profeta, que era bem conhecido pelas pessoas de lá, falavam sobre os falsos mestres. Eles falavam que os falsos mestres eram o quê? Sempre mentirosos. Eles eram desprovidos da verdade, né? Enganavam as pessoas. Eram feras terríveis. Aqui para falar um pouco que eles eram violentos, tanto na atitude quanto no falar. E também ele termina aqui falando: tinham ventres preguiçosos. Quer dizer aqui que eles sempre queriam prazer imediato. Eles tinham preguiça tanto para trabalho também. Então, aqui é uma das características dos falsos profetas, né, dos falsos mestres. Então, aí, continuando, tal testemunho é exato. O que ele está falando é verdade, o que acontece com os falsos profetas. Portanto, repreendo-os severamente para que sejam sadios na fé. Há necessário a repreensão. Quando um pastor presbítero vê isso acontecer, é necessário sim uma repreensão. Para quê? Para que essas pessoas entendam que está errado e sejam pessoas saudáveis na fé, sejam sadios na fé, entendam realmente que é o Evangelho. Não acrescente nada mais nele. E sejam segundo a palavra, né? Eu acredito que eu coloquei algum comentário fez o comentário do versículo 12, que fala assim: Paulo citando Epimênides de Conossos, um poeta, mestre religioso, taumaturgo, acho que é assim que se fala, cretense do século VI a.C., traz um perfil dos falsos mestres. Ele está dizendo aqui, né, Paulo citando esse Epimênides, bem conhecido por eles, e a gente também viu essas características do falso mestre que Paulo citou, né?
E caso alguém quiser comentar também, acho que eu passo aqui para o próximo versículo, tá aberto. Ok. Vou dar continuidade então ao versículo 14. Ok. Fala assim: e não se ocupem, né, com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Paulo está falando para os cristãos tomarem cuidado e não se ocuparem com fábulas judaicas, que era desnecessário, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Por quê? Porque aqui os falsos mestres estão querendo também colocar proibições. Provavelmente está querendo colocar proibições, fala aqui que é mandamentos de homens desviados, colocando coisa onde não é necessário. Para nós, um exemplo mais comum para nós é igrejas que proíbem calça, igrejas que proíbem bermudas para o homem, que proíbem jogar futebol ou fazer tal coisa, que são o quê? Mandamentos de homem. É aquilo acrescentado a mais, aquilo que não está na palavra, não está conforme as escrituras. Por isso temos que tomar cuidado, né? Ele fala aqui, mandamentos de homens desviados da verdade. São desnecessários, não se ocupem com isso. Ele está explicando um pouco para nós. Também coloquei um outro comentário do Hernandes para podermos ter uma maior clareza nesse versículo. Fala assim: os falsos mestres criavam longas listas de pecados. Era pecado tocar isto ou aquilo. Era pecado comer este ou aquela comida. As coisas que eram boas em si mesmas, eles as transformavam em coisas contaminadas e impuras. Vai falando aqui sobre a questão das comidas, né? Que tem algo que pode comer e aquilo que não pode comer e tal. Eles acreditavam ainda nisso, no que podia ou não comer. Então, isso aqui são mandamentos dos homens. Não precisa, os falsos mestres queriam que as pessoas se ocupassem com isso, mas não era necessário se ocupar com isso. Então, esse comentário deixa mais para nós, mais claro aqui para nós, para a gente conseguir entender. Aí acredito que a gente vai para o próximo versículo, que fala assim: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Esse versículo aqui ele está falando sobre a questão do alimento, porque existe alimento puro e alimento que não era puro para os judeus, para os judaizantes. Então, todas as coisas são puras para os que são puros, para os impuros e descrentes, nada é puro. A gente pode lembrar que até uma passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, que Jesus fala para os seus apóstolos lá que não é o que entra que contamina o homem, mas aquilo que sai e contamina. Aquilo que entra, comida, essas coisas não contaminam, mas aquilo que sai que contamina o homem, porque aquilo que sai vem do seu coração. Então é aquilo sim que contamina o homem, que Jesus fala no seu Evangelho em Mateus 15. Se vocês quiserem dar uma lida lá, falar um pouco sobre. Então aqui ele está esclarecendo para a gente que não é o que comemos que vai nos contaminar, mas aquilo que sai do nosso coração, aquilo que pode ser perverso. Então é isso que contamina o ser humano. E dando continuidade, caso alguém quiser complementar também, falar, comentar algo sobre, eu olhar aqui. Eu acho que agora dando continuidade do William Hendricks, não sei se é assim mesmo que pronuncia o nome dele, mas ele fala assim: orienta que a expressão que todas as coisas devem ser entendidas no seu contexto, ou seja, tudo que Deus criou para ser consumido como um alimento. Não é a coisa impura que faz o homem ser impuro, como equivocadamente sustentam os judeus, mas são os homens impuros que fazem com que tudo que é puro seja impuro. Aqui ele está trazendo para nós para tomar cuidado, que as pessoas podem pegar esse versículo e usar para outro tipo de contexto, mas o contexto aqui que ele está falando para nós é sobre o consumo de alimento. Não é para as pessoas pegarem esse versículo e
colocar em outro tipo de contexto, porque o contexto é esse aqui, sobre a questão do alimento, né? Que não é impuro para o cristão. Dando continuidade, versículo 16. Caso alguém quiser falar também, aqui, eu acho que alguém levantou a mão. Aqui é uma parte muito interessante, né, quando o Paulo vai falar no versículo 15, que é exatamente com relação a isso, né, contra os alimentos, né, que é algo que a gente vê até hoje, até nos dias de hoje, né, das pessoas, elas têm medo de comer praticamente carne de porco, né, por conta de alguma desses misticismos que muitas vezes as pessoas acreditam, porque é algo que era da antiga aliança, porque as orientações que tem ao povo de Israel com relação a certos alimentos que são impuros, muitas pessoas muitas vezes acreditam como esses muitos falsos profetas, né, que falam que se você comer determinada comida, muitos falam também até do próprio acarajé, né, pode ser alguma coisa não, porque foi com pessoas de uma religião afro que produziram, então, de alguma forma, se eu me alimentar daquilo, eu vou ser contaminado, de alguma forma estarei pecando contra Deus. E é interessante você ver como o Senhor, ele redime essas coisas, então não é impuro. Até tem uma lembra dessa discussão que acontece, não sei se é em Coríntios ou em Coríntios, eu acho, que é com relação aos alimentos que são puros ou impuros, porque as carnes eram como se fosse oferecida aos ídolos, né, aos deuses. As pessoas tinham esse pensamento, se podiam comprar, se podiam consumir ou não, se estariam pecando se consumissem. Aí Paulo orienta dizendo que não haveria pecado nisso, né? Mas se sua consciência o denunciasse, se você comesse achando que é pecado, então seria melhor você não se alimentar daquilo. Mas se você fosse uma pessoa forte na fé e aquilo não lhe acusasse sua consciência, então não haveria pecado naquilo. Então é interessante a gente pensar como é interessante essa conexão, e que é um erro que é muitas vezes comum hoje, as pessoas se considerarem algum alimento pecado ou não, e acabar não achando que seja puro, né, para o seu consumo. Verdade, Jefferson, bem lembrado. Realmente tem muitas pessoas ainda que acreditam dessa forma, né? Mas realmente, acredito que o que tu falou foi em Coríntios. Eu também tem algo falando também no livro de Atos, que eu me lembro, falando sobre alimentos puro ou impuro, né? Em Coríntios e no livro de Atos também fala sobre isso, sobre o que deve ou não comer. E dando continuidade, versículo 16, fala assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Está falando aqui dos falsos mestres, né? Eles falam que o conhecem, mas eles negam. As suas obras mostram que eles estão negando a Deus. É por isso que eles são abomináveis. Está dizendo que são algo vergonhoso, né? Não é algo bom. Abomináveis, desobedientes, vão contra a palavra de Deus, contra a autoridade das Escrituras. E fala também e reprovados para toda boa obra. Estão contra aquilo que Deus falou, contra a sua palavra. Então são reprovados, né? Que não fazem aquilo conforme que Deus colocou para nós, né? Então acredito que aqui deixa eu ver se eu coloquei algum comentário. Não, aqui é a aplicação. Mas caso alguém quiser comentar algo a mais também, pode levantar a mão aí, que eu vou passar para as aplicações. Acredito que posso ir aqui nas aplicações. Aqui nas aplicações práticas, a primeira que eu coloquei é permanecer na ação doutrina, que é um pouco que Paulo fala para o Timóteo, né? Por quê? Porque a questão de pessoas entrarem na igreja e também distorcer o evangelho. Então é necessário estarmos conscientes do que a palavra fala, o que a Bíblia fala. Precisamos ter conhecimento e buscar cada vez mais isso, para também não sermos enganados por falsas doutrinas, porque hoje em dia também existem essas falsas doutrinas. A gente conhece muito bem as seitas, tem a Igreja dos Mormons, tem os Adventistas, tem os Testemunhos de Jeová, que distorcem também o verdadeiro Evangelho de Cristo, que sempre colocam algo a mais do que a fé em Cristo Jesus. Colocam não tomar café,
não comer aquilo, não vestir tal roupa. Ainda existe aqui no nosso tempo, né? Então a gente precisa ter cuidado com isso e permanecer na sã doutrina. Precisamos estudar cada vez mais para que a gente não venha a ser enganado e levado ao erro. E o segundo que eu coloquei aqui também para praticarmos é não sejamos legalistas. Por quê? Legalista é aquela pessoa que faz obras, quer fazer sempre mais alguma coisa para receber a salvação, para ganhar a salvação. Sendo que recebemos a salvação por graça, por misericórdia. Não por fazermos algo ou fazermos obras, tipo orar ou ler a Bíblia todos os dias. É algo bom para ser feito, sim, para termos conhecimento de quem Deus é. Mas não quer dizer que ganhamos a salvação fazendo isso. Não quer dizer que Deus vai amar mais a gente por causa disso. Deus já nos ama. Então não quer dizer que a gente está garantindo mais alguma coisa fazendo essas coisas. Essas coisas são boas, mas precisamos ter cuidado para não sermos legalistas, para não colocarmos mais coisas também, acrescentar no Evangelho de Cristo. Entender que existem coisas boas como ir ao culto toda vez que tem, sim, algo bom, mas a gente não pode colocar na nossa cabeça que a gente está fazendo isso para garantir a nossa salvação ou algo do tipo, porque a nossa salvação já foi garantida por Cristo Jesus. Então a gente precisa entender e não viver de uma forma legalista, né? Precisamos ter cuidado com isso e sempre estarmos de olho em nós mesmos para que a gente não venha a pecar nisso também. Entendemos cada vez mais. Então a importância de estarmos sempre na palavra para também refutar as pessoas que venham a querer distorcer o Evangelho de Cristo Jesus e falar sobre a salvação por meio da graça. Então também precisamos ter cuidado para a gente não ser essas pessoas legalistas, falsos profetas, né? Que tentam sempre acrescentar mais coisas no Evangelho, achando que com isso vai obter a salvação. Então a gente precisa ter certo cuidado com isso. E essa foi o encerramento da nossa terceira aula aqui do livro da carta. Ok? Alguém vai querer falar? Só mais um adendo, né? Sobre o final, tipo, é importante a gente ver isso, né? Sobre permanecer nessa doutrina e não sejamos legalistas, né? Colocando pesos, né? Que o próprio Deus não nos colocou, colocando regras que não veio das Escrituras. E é interessante a maneira como Paulo vai tratar no versículo 16, né? As palavras que ele usa, que é abomináveis, abomináveis e reprovados. Então, o comentário, estava vendo aqui no comentário do Hernandes, ele coloca que esse próprio termo, né, abominável, era um termo que se referia a ídolos e a imagens pagãs. Então, a hipocrisia deles era diante do Senhor como aqueles falsos profetas do Antigo Testamento que levantavam para si altares de escultura. Então, quando eles levantavam práticas para si que não eram o que a Bíblia de fato falava, não era o que o ensino sobre que Cristo é o único Salvador, ele ensinava, eles se tornavam diante de Deus abomináveis. E é o termo que até o Paulo vai colocar no final, né, são reprovados para toda boa obra, que fala também com a tradução, ele vai dizer que eram considerados como se fosse um indivíduo inútil ou sem valor, como se fosse uma pedra defeituosa que os construtores rejeitavam. Então é interessante a gente ver a importância de a gente seguir a sã doutrina, de a gente seguir a verdade do Evangelho, entendendo que Cristo é o único meio de salvação, que não há outra maneira de ser salvo, não há rito, não há qualquer coisa que possamos fazer. E aqueles ritos e aquelas práticas que foram feitas no Antigo Testamento cessaram, porque elas tipificavam aquele que de fato iria cumprir aquilo, né? Todos aqueles ritos, todas aquelas passagens. Então é muito, muito interessante ver a severidade que o próprio Paulo ele fala sobre isso, né? Para que não sejamos abomináveis, para que não sejamos reprovados para toda boa obra. Amém, verdade, Jefferson. Realmente o que tu disse, verdade, realmente temos que ter cuidado com isso. E agora vamos encerrar. Queria que Jefferson orasse aí para a gente encerrar. Amém. Senhor, soberano Deus, eterno Pai,
Obrigado, Senhor, por mais uma noite, por mais um momento, ó Pai, que estamos ouvindo a Tua palavra, lendo, aprendendo, Senhor Deus, e juntos aqui crescendo, Pai, em Tua graça. Obrigado, ó Pai, pela semana. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Continuemos, ó Pai, nos esforçando em Tua obra, sabendo que é o Senhor, ó Pai, que nos carrega, é o Senhor que por Sua graça nos capacita. Por Tua graça, ó Pai, que estamos aqui. Assim eu oro e te agradeço. Em Jesus, que venha para todo sempre. Amém.